meditando aqui um pouquinho na palavra de Deus, feliz por estar mais uma vez nesse lugar, celebrando o nome santo do Senhor e, é claro, a nossa salvação, a nossa união em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, desta feita eu quero falar sobre o nosso assunto, que estamos vivenciando. Nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor e eu não queria fugir do assunto. Aqui eu tenho sempre todos os sábados eu tenho uma palavra aí através da igreja no YouTube, e aí eu estava falando ontem sobre essa questão, e aí então eu disse, eu acho que eu vou estender o assunto da igreja amanhã, e aqui estamos nós. E eu quero falar sobre essa questão da Páscoa, o que é a Páscoa, qual é o resultado da Páscoa, não é mesmo? Porque aí fora, eu estava no médico esses dias aí atrás, eu acho que foi na quinta-feira, fui no médico, e aí o médico me cumprimentou, aquela questão toda, como é que foi a viagem, aquela questão toda. Eu disse, está tudo bem, graças a Deus. Ele falou, pois é, estamos aí celebrando a Páscoa, né? Um negócio meio corrido. Ele falou assim, e aí ele disse, assim, meio fora do contexto, né, senhor Eliseu? E eu disse, não, completamente fora do contexto, né? Eu diria até que a Páscoa que celebra-se aí fora é uma coisa louca, não é Páscoa. Ele disse, é mesmo, né? Mas por quê? Bom, associar a Páscoa a um ovo de coelho é loucura, não é mesmo? Associar a Páscoa a um ovo de coelho, associar a Páscoa... É verdade. E assim, irmãos, então, esse sentimento, ele não está, eu penso que dentro da igreja não está tão acentuado, mas existem muitas questões que a gente não compreende, dentro da igreja mesmo, não sabe como isso funciona, não sabe, enfim, pontuar essa questão. E é claro, não quero aqui nessa noite só resolver a parada toda, mas eu quero dar uma boa pincelada nesse assunto para que nós saibamos o que ocorre e como ocorre, qual o resultado disso na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aí eu quero ir com você para um versículo apenas do capítulo 8 da carta que Paulo escreve aos Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Antes de eu ler, deixa eu concluir aqui para você uma questão. O final do capítulo 7, você sabe que a distribuição, a divisão em capítulos e em versículos é uma coisa recente na Bíblia Sagrada. Isso serve para nós nos localizar, não é mesmo? Só para isso, é localização, não naquele trecho. Aí se você pegar o rolo, não tem a divisão, você fica muito tempo, perdia-se muito tempo para encontrar. Então divide-se ela em capítulos e em versículos, mas é um texto só. A carta de Romanos é um texto só, não existem essas divisões. Então, no capítulo 7, Paulo, ele termina o capítulo 7, se nós pudéssemos colocar isso assim numa figura geográfica, Paulo, no capítulo 7, ele desce assim, as profundezas, as mais profundas possíveis, que o ser humano pode descer. Paulo desce as profundezas, assim, da desgraça, desde o capítulo 3, versículo 7, desta carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa a descrever, Paulo começa a mostrar a condição do ser humano. A condição do ser humano. E aí, então ele diz várias questões. Se você for ler, você vai ver Paulo descrevendo a condição do ser humano. O quão ele desceu, né? Todos pecaram, todos carecem
da glória de Deus, todos, não existe nenhum, e ele vai colocando. E aí ele chega no capítulo 7. No final do capítulo 7, aí então, quando ele chega no ápice, vamos dizer assim, ele coloca de uma forma grande o clamor de Paulo. Ele diz assim: miserável homem que sou. Ele declara isso. Não tem mais o que dizer, não tem mais o que descer, mas o homem ainda é mais do que isso. E aí então ele diz assim, miserável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Onde é que eu vou encontrar? Onde é que eu vou encontrar a satisfação para a minha alma? Onde é que eu vou encontrar a minha salvação? Onde é que eu vou encontrar o meu recurso? Onde é que eu vou encontrar satisfação para a minha alma? Onde é que eu vou encontrar o perdão para o meu pecado? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o final do capítulo 7. E aí então, de lá de baixo, tá? eu consigo fazer um link com o Jonas. Com o Jonas. Lembra do Jonas, né? Quando ele está naquele navio e aí acontece aquela tormenta, então eles jogam o Jonas no mar. Vem o grande peixe e engole Jonas. E Jonas desce nas entranhas do peixe, lá dentro do peixe. E o Jonas desce às profundezas. Ele diz: eu desci até a base do mundo. Desceu lá embaixo. Então Paulo lá de baixo, que nem o Jonas. Lá de baixo, lá naquela condição, não é mesmo? Eu não posso nem dizer que ele se ajoelhou, não sei se ele se ajoelhou, mas eu acho que não. Enfim, lá dentro do ventre do peixe. Lá dentro do peixe. Nas correntes do alicerce do globo. Aleluia, Jesus. De lá de baixo, ele diz assim, quem é, onde que eu vou encontrar? Ele levanta a voz e ora a Deus. Aleluia. E de lá de baixo, Deus tira ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o devolve. Amém, Jesus. Aleluia. Traz à tona. Deus. E o peixe o devolve a uma praia. Essa é a condição do capítulo 7. E aí então, o primeiro versículo do capítulo 8. Sabe, lá de baixo, Paulo gritou. E aí então, no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, porque agora, pois, preste bem atenção no que é que Paulo diz. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lá debaixo daquela condição, lá naquele vale, lá naquele buraco, lá naquela situação, quando ele diz, olha, não tem jeito, eita que eu sou um homem miserável. Então aí no passo seguinte, ele diz, mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós lemos, e foi lido aqui pela Nô, aquela passagem, não é mesmo, da morte de Jesus e a ressuscitação de Jesus, na verdade, nos evangelhos, nós temos assim, palavras descritivas, palavras que descrevem como aconteceu. Mas aqui nas epístolas de Paulo, nas epístolas, enfim, não é? Nós temos palavras prescritivas, que prescrevem de como deve ser. É quando você recebe uma receita do médico, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E aí então você vai encontrar cura, ou pelo menos vai aliviar a dor. O médico prescreve. É o que nós temos aqui. Paulo está dizendo o que acontece. Paulo está dizendo o porquê que isso acontece. E ele vai dizer o porquê que não existe mais a condenação. Ele vai dizer isso. E é nisso que eu quero trabalhar, não é mesmo? Paulo vai dizer que há uma saída. Existe uma saída provida por Deus. Glória a Jesus. Isso é Páscoa. Isso é a Páscoa.
A Páscoa é a libertação daquele homem que estava lá embaixo, gritando por um socorro, gritando por uma ajuda, não é mesmo? Pedindo auxílio, gritando, dizendo que eu sou um miserável, não tem solução para mim. A Páscoa vem para mudar essa situação. Dentro do plano salvífico de Deus para a humanidade, nós temos aqui, eu não vou dizer que é o maior, porque é tudo conjunto da mesma engrenagem, não é mesmo? Mas a ressurreição de Jesus Cristo para o homem, a morte e a ressurreição tem dois sentidos muito grandes. Na morte nós temos o perdão dos nossos pecados. Na ressurreição nós temos a nossa justificação. Aleluia. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, que nós comemoramos amanhã, é Deus dizendo do céu, Deus está dizendo do céu: eu aceito o sacrifício de Jesus Aleluia. pelo pecado da humanidade. Amém. Aí então Jesus ressuscita. É a ressurreição, é a nossa justificação. Amém, Jesus. Glória a Deus. É a separação dos teus pecados, enfim, é tudo, é o perdão, é a aniquilação dos nossos pecados. Isso é Páscoa. Amém. Isso é Páscoa. Não tem nada a ver com o ovo, não tem nada a ver com, sabe, não estou pregando contra, mas nós temos que entender isso. Se quiser me dar uma caixinha de bombom, eu até aceito. Mas, a sua Páscoa não tem nada a ver com Páscoa. Me dê o bombom que eu aceito. Aqui está o grito. Aqui está o grito. Não existe mais condenação. Agora, eu vou detalhar tudo essa questão. Quero ver se consigo detalhar tudo certinho. Agora não existe mais condenação. Aleluia. O grito de Paulo, a coisa grande. Como é que essa mudança foi realizada? Enfim, eu quero que você saiba disso e que nós venhamos a aplicar isso na nossa vida. Aplicar isso na nossa vida, porque isso, o conhecimento disso de uma forma plena, de uma forma estruturada dentro do nosso coração e na nossa mente, isso vai nos trazer tranquilidade. Tranquilidade. Quando Paulo diz que, olha, não existe mais condenação, não é uma questão de algum pecado. Não existe mais condenação. Nós estamos livres da condenação. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque existe, isso é fato, e aqui talvez não, com certeza aqui não, mas existe isso aí, de que a pessoa, agora eu cometi um pecado, e agora? Às vezes errou, pecou, sei lá o que, aconteceu alguma coisa, e pecou, volta e meia nós estamos pecando. Se diz que não peca, já pecou. E agora como é que eu faço? Não tem condenação. Não existe condenação. Não é possível você ser condenado. Não existe nem o julgamento. Não existe mais condenação. Aleluia, Senhor. Nós estamos livres da condenação. Nós estamos livres do julgamento. Nós não vamos nem a julgamento. Nós estamos acima da lei. Nós estamos repousando na graça. Amém, Jesus. Nós precisamos entender. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Cuidado, eu não estou liberando nada aqui que não, agora eu posso sair. Não é isso. Não é isso. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Mas não existe pecado que você fez, que você está fazendo ou que você fará. Se você está em Cristo Jesus, não tem condenação. Paulo está dizendo: isso é a Páscoa. A Páscoa trata disso. Você pode ser cristão sem saber disso. Você pode ser um cristão sem experimentar isso. Mas nós nunca vamos viver uma vida cristã plena sem saber e aplicar isso. Isso me torna livre. Aleluia.
Isso nos torna livre, soltos. Cristo nos salvou para que nós tenhamos liberdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Liberdade. Nós somos, veja, nessa questão da Páscoa, existe uma palavra que nós chamamos de redenção. O que tem a ver com a Páscoa? Tem tudo a ver com a Páscoa. O que é a redenção? Significa de algo que aconteceu de novo. Ou seja, Jesus, no tempo antigo, existia, e você viu aí em filmes alguma coisa, aqueles mercados de escravo. Já vimos isso na televisão, né? O cara chega lá e compra com algumas moedas lá, vai lá e compra um escravo. O que a redenção, ou seja, o que Jesus Cristo, o que a Bíblia quer dizer quando nós somos redimidos? Por quê? Nós temos que entender isso para que nós possamos viver uma vida livre. Paulo diz aos Gálatas: não se metam de novo debaixo de julgo. Não coma isso, não beba aquilo, não faça isso nesse dia. Não. Nós somos livres. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi no mercado. Amém. Tecnicamente falando, é o que acontece na nossa redenção. Jesus foi no mercado, estava eu lá no mercado. Aleluia. Quanto é o preço dele? É tanto, está aqui, eu pago. E aí então Cristo redime a minha vida. Redime porque era dele. Entende isso, né? Era dele, foi ele quem nos criou. O pecado nos tornou escravo do pecado. Jesus vai e compra de novo. Isso é Páscoa. Isso é a Páscoa. Então, viver uma vida livre não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Pois bem, então nesses versículos aqui, ele nos mostra que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Não existe nada que você possa fazer que vai te separar do amor de Deus. Por quê? Por causa do ato da Páscoa. Por causa da Páscoa. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Deixa-me mostrar como tudo isso começa. Então Paulo aqui, ele passa algumas palavras prescritivas. Nos evangelhos é descrito como aconteceu. Aqui Paulo explica como isso se aplica na minha vida e na tua vida. Versículo 1. Agora, pois, agora, não é antes e nem amanhã, agora, nesse momento, no momento da morte de Cristo, Cristo nos comprou a liberdade. É por isso agora. Agora, pois, agora, portanto. Portanto, por quê? Porque Paulo tem que conectar esse texto do capítulo 8, da liberdade, do perdão, da liberdade, da vida, da salvação, da redenção, da remissão. Paulo tem que conectar tudo isso com o texto anterior. Desde o capítulo 3, versículo 7 a seguir, até o 7, 24, eu acho. Quando ele diz que miserável homem que eu sou. Não tem jeito para mim. Mas aí então no outro ele diz, mas agora. Por que o mais agora? Tudo aquilo que passou está debaixo dessa declaração. Tudo aquilo. Ele coloca uma série de questões. Se você ler com cuidado e sublinhar as condições que Paulo coloca ali, a condição da humanidade, você vai ficar de cabelo arrepiado. Ele precisa vincular o capítulo 8 ao que ele está dizendo desde o capítulo 3 até o capítulo 7. E por que ele tem que dizer isso? É que Paulo está falando sobre o fato de que continua lutando contra o pecado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso é Paulo falando, irmãos. É Paulo quem escreveu isso aqui. Eu gosto de frisar bem isso aqui, porque é o seguinte: depois de Atos capítulo 9, quando Paulo se encontra com Jesus, não existe uma vírgula que depõe contra Paulo. Paulo é o cara.
vida ministerial de Paulo, depois que ele aceita Jesus na estrada de Damasco, não tem nada mais que o desagrade. Ele não causa nenhum problema, ele não tem nenhuma dificuldade, nada, nenhuma vírgula desabonando-o. E aí então, por que é Paulo? Porque ele é o the best. Na minha concepção, o maior homem que viveu na terra, Paulo. Aleluia. Depois de Atos capítulo 9. Depois da conversão, o Paulo torna-se o maior homem que já viveu na terra. Glória a Deus. O homem que já teve uma vida íntima com Deus de uma forma grandiosa. Amém. Nenhum outro viu o que ele viu. Nenhum outro foi usado da forma como Paulo foi usado. Nenhum outro trabalhou tanto para o Evangelho quanto Paulo. E aí Paulo vai dizer assim, ó, é o Paulo que vai dizer: miserável homem que sou. Por quê? Porque é o melhor. Ele é o top. Ele é o the best. E ele vai dizer que eu ainda cometo pecados. Eu ainda faço o que não quero fazer. E deixo de fazer aquilo que eu não deveria fazer. Eu ainda sofro com isso. Por quê? Porque existe uma guerra nos nossos membros. Nós já somos salvos, mas a nossa salvação ainda não está completada. Existe algo que vai acontecer, está faltando um estágio na nossa salvação, que é a nossa glorificação, quando vai ser erradicado o pecado da nossa carne. Amém, Jesus. Quando vai ser revestido da glória de Deus. O motivo é esse, é que Paulo está falando do fato de que ele continua lutando com o pecado. Ele luta com o pecado, e nós fazemos da mesma forma. Quem é aqui que não luta contra o pecado? Quem é aqui que não luta contra a tentação? Nós temos isso. E às vezes, é o que João escreve: filhinhos, vocês não devem pecar, mas se vocês pecarem, Aleluia. em outras palavras, Glória a Deus. não existe condenação. Amém. Não existe condenação. Por quê? Por causa da Páscoa. Aleluia. A Páscoa nos libertou. Aleluia. Agora, pois, Glória a aqui está uma citação do capítulo 7, quando Paulo diz assim, ó: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou. Aqui está Paulo, o apóstolo. Aqui está Paulo, um cristão melhor, muito bom. Aqui está Paulo, obviamente um homem que Deus está usando e abençoando, e portanto, de certa forma, ele torna-se para nós como que um modelo. Se Paulo diz isso, o que tu vai dizer disso agora? Se Paulo diz isso dele, o que eu vou dizer de mim? O que eu vou dizer de mim? Aleluia. Então o que é que nós temos? Entender e aceitar e buscar e aplicar a Páscoa na nossa vida. É isso que Paulo está falando. Não tem como você se livrar do pecado. A lei do pecado vai sempre agir nos teus membros. Está na carne, está na veia, está no sangue. Não tem como. Mas você precisa saber que existe a Páscoa. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Agora, pois, não existe mais condenação. O que é Páscoa, pastor? É a minha liberdade. Aleluia. O que é Páscoa, pastor? É a minha salvação. É tudo para mim. É a minha liberdade. Agora, pois, não há mais condenação. Aí ele continua. As igrejas dizem, existem assim algumas questões, não é mesmo? As igrejas dizem que se você se você está lutando contra o pecado,
se você é um cristão de verdade, você venceu o pecado. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Nós não vencemos o pecado. O pecado continua lutando contra nós. Nós estamos vencendo. E com a ajuda do Espírito Santo e com o conhecimento bíblico, nós teremos a vitória. Mas até então, existe sim a luta contra o pecado. Existe sim essa luta, esse desfecho, essa questão horrenda dentro do nosso coração, na nossa mente, nos nossos desejos, não é mesmo? Nos nossos desejos, nós temos que ter o auxílio do Espírito Santo. Então, existe igreja que diz que você está lutando contra o pecado, lutando contra a tentação. Esse é um estado normal, porque a vida normal não, esse é um estado anormal, digo. Porque a vida normal não é ficar lutando, não. Vencemos, mas existe a batalha. Existe essa batalha. É isso que o Espírito Santo está tentando nos mostrar. E isso é a Páscoa. Isso tem a ver com a Páscoa. A Páscoa traz essa liberdade. A Páscoa traz essa tranquilidade. Não tem problema. Jesus Cristo venceu por mim. Aleluia. Aleluia. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja essa palavra condenação. A palavra condenação é uma palavra legal, é uma palavra dos juízos e tal, das cortes. Catácrima. Cata significa contra, crima significa julgamento. Não existe mais o julgamento. Isso aqui é muito profundo, é muito grande. Não existe mais julgamento. Não tem chance de eu ir diante de um juiz. Não, eu não preciso ir. Eu tenho o meu advogado ao lado do juiz. Entende isso? O pastor Antônio, ele pregou lá na nossa igreja. Ele me substituiu lá por um período. E ele diz assim, ó, de que tanto Pedro quanto Judas, ambos pecaram. Ambos pecaram. E existe aquela condição, eu pequei. E agora? É o que nós sabemos a respeito dessa salvação que vai definir a questão. É o que você sabe. É o que eu sei da Bíblia Sagrada. É por isso que é importante nós saber disso. O fato de você saber de que você não vai nem ser julgado não traz alívio. Pequei sim. Eu pequei, Senhor. E agora? Tudo bem, eu vou falar com o Pai. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é isso aqui, Pai. Eu já paguei por esse preço. Eu já paguei esse preço. Esse pecado já está pago. E aí então, quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue do Filho sobre a nossa vida. Isso o que é? Páscoa. Isso é a Páscoa. É a Páscoa trabalhando em nosso favor. Em outras palavras, é o próprio Jesus trabalhando em meu favor, trabalhando em minhas causas. Eu vou interceder junto ao Pai. Nós temos que entender, e isso, quando nós entendemos isso, quando nós pecarmos, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É que você sabe onde vai encontrar a solução. Você sabe aonde vai encontrar o perdão. Você sabe com quem conversar. Eu pequei, Senhor. E agora? E agora? Eu vou aplicar a Páscoa para você. A Páscoa está aí para você. Nós temos que entender isso. Nós temos que celebrar a Páscoa todos os dias. Nós temos que viver a Páscoa. É algo para nós cristãos. Nós temos que viver a Páscoa. E ele vai dizer isso um pouquinho mais à frente. Portanto, o que diz Paulo aqui, ele está dizendo assim, ó, você não é réu.
Presta atenção nisso. Nós não somos réus, não seremos mais réu. Aleluia. Você não é mais réu. Você não há mais punição. Não há punição. Amém. Nós até podemos colher alguma questão contrária com relação aos nossos pecados. E existe. Teologicamente, eu prefiro chamar isso de a ação corporativa do pecado. Não é? Às vezes eu vou lá, cometo alguma coisa e faço um erro tal. Com Deus, a minha situação está acertada. Só que aquele meu ato, ele pode ter algumas ações. Eu posso sofrer, por exemplo, uma ação judicial. Mesmo eu sendo perdoado por Deus, eu vou ter que comparecer diante do juiz e quem sabe até posso ser preso. Eu posso ser preso pelo homem, mas diante de Deus, Aleluia. eu estou perdoado. Amém. Temos que entender isso. Glória a Jesus. Nós precisamos entender isso. Então, existe sim essa questão do pecado, de nós temos que pagar aqui, mas diante de Deus, nós estamos. Aleluia. Não existe condenação. Amém. Glória a Deus. Não existe. Não existe. Não há mais punição. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus fosse nos punir pelos nossos pecados, se Deus fosse fazer alguma coisa contra você, pelos teus pecados, meu irmão, não sobraria nada. Não sobraria nada. Jesus, aleluia. Deus não cobra, Deus não nos julga o nosso pecado. Não. O nosso pecado foi julgado em Cristo Jesus. Aleluia. Muito embora eu tenha que pagar alguma ação com relação ao meu erro, mas o meu pecado diante de Deus está zerado. Amém. Glória a Jesus. A minha conta está gerada. O que é isso, pastor? Páscoa. Isso é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. A Bíblia diz que Ele levou sobre Amém, si Jesus. os nossos pecados. Glória a Deus. Os nossos pecados foram postos sobre Jesus Cristo. Ele pagou na cruz do Calvário. Nada do que você está passando, porque perdeu o emprego, é porque não dei o dízimo. Não! Não é assim que funciona. Aleluia. Bati o carro, é porque eu pequei, fiz um pecado e bati o carro. Não! Onde é que está escrito na Bíblia que você não pode bater o carro? Onde é que está escrito na Bíblia que você não pode ser demitido? Onde é que está escrito na Bíblia que o câncer não bate na porta? Nós sofremos essas coisas. No mundo tereis aflições. Nós seremos aflitos. Mas as ações, no que diz respeito a pecado e as suas ações, Cristo Jesus Aleluia. pagou Amém. por nós. Que é isso, pastor? Páscoa. Aleluia. Isso é a Páscoa. Glória a Jesus. Não há mais condenação. Obrigado, Deus. Deixa eu lhe dizer isso, repetir isso diversas vezes, porque isso é muito forte. Saia daqui com o teu coração cheio dessa verdade. Não existe mais condenação. Por quê? Por causa da Páscoa. Obrigada, Jesus. A Páscoa é a minha liberdade. Glória a Deus. Muitos de nós, quando recebemos a Cristo, e eu sei, eu passei por isso, e todos aqui passaram, quando aceitaram a Jesus, caiu um fardo, não é mesmo? Caiu um fardo das costas, que coisa boa, e daqui a pouco a gente peca, e pela imaturidade bíblica, uma série, eu pequei, e agora Jesus, como é que vai ser? Não é assim que funciona. Então você se esforça, vai lá e pede perdão, chora, jejua, aquela coisa toda, e eu não estou orando, não estou pregando contra isso, faça isso mesmo, jejue, ore, peça perdão, tal, mas não carregue a culpa. Aleluia. Amém. Não carregue a culpa. Não carregue. Aleluia. Mas, sabe, o inimigo, ele é muito sagaz.
Ele é muito esperto, ele é muito oportunista. E ele vem no ouvido: você fez isso, você fez aquilo, eu estava lá, eu ouvi o que você falou, eu estava lá, eu vi o que você fez, eu estou sabendo, Ele faz isso. Mas aí depende de você, daquilo que você sabe, de como você aplica essa prescrição paulina aqui. Nós dizemos que é Paulo, mas na verdade é o Espírito Santo. Aleluia. Paulo escreveu aos Romanos há 2000 anos atrás, mas o Espírito Santo de Deus nos reuniu aqui nesta noite para você sair daqui livre. Aleluia. Sair daqui liberto dessa questão da culpa do teu pecado. Jesus Cristo carregou sobre a cruz a culpa dos teus pecados. É Paulo dizendo lá e o Espírito Santo falando aqui conosco. Eu quero começar. Aí, irmãos, ele diz assim, tem algo aqui que eu chamo que é o Evangelho da Serpente. O Evangelho da Serpente. Por quê? Porque agora nenhuma condenação há. E você já viu que tem irmãos que pegam um texto como esse, por exemplo. O muito comum é aquele de Abraão. Meu Deus, chamei a atenção de um membro lá da nossa igreja. Mas como é que você vai fazer isso? Pastor, Deus proverá. Não, vem aqui, volta aqui. Vem aqui pertinho do pastor, chega aqui. De onde é que tu tirou esse texto de que Deus proverá? Está lá, pastor, o senhor nunca leu? Não, eu li, eu sei, eu imagino de onde você tirou isso. Mas eu quero que você me diga. Lá, pastor, quando Deus falou com Abraão disse: Deus proverá. Deus proverá o que, meu querido? O que é que Deus vai prover? Continua o texto. Termina o texto. Está escrito lá que Deus proverá para si. Então, Deus proverá para ele. É para ele. Aí nós vamos nessa questão, tá? Esse é o Evangelho da Serpente. Não, pode fazer, pode comprar. Depois está aí de novo o diabo fez isso, coisa nenhuma. Foi você que comprou, vai pagar. O Evangelho da Serpente, ele passa por cima de detalhes do texto. Agora, pois, nenhuma condenação há. Está vendo? A Bíblia diz, estou fora de condenação. Não. Leia o texto. Complete o texto. Para os que estão em Cristo Jesus. Não é para todos. Divide. O Espírito Santo de Deus divide a humanidade em duas seções. Os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Você já ouviu dizer: mas eu também sou filho de Deus. Não é verdade isso daí. Mas eu também sou filho de Deus. Não é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus. Para que eu seja filho, eu preciso passar pelo processo da adoção. E para isso, eu preciso receber. João diz no capítulo 1, versículo 12, se não me escapa: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não é todos. Não é todos. Todos querem estar debaixo dessa umbrella. Todos querem estar debaixo dessa sombrinha. Mas não é todos. Aí aqui, não tem. Que Deus é esse que vai condenar? Que Deus é? Não. Eu aprendi com aquele Augusto Nicodemos. Ele trouxe uma palavra muito importante com isso. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Aí você diz: uau, que palavra forte é essa? Aí ele diz assim: vai para o inferno aqueles que negaram o perdão de Cristo. Aleluia. Jesus, aleluia. Não é uma verdade profunda isso? Não é uma verdade tremenda isso? Quem aqui não pecou hoje? Todos. Amém? Estou no lugar certo. Isso é uma igreja de pecador.
Estou certo, estou no lugar certo. Quem aqui vai para o inferno? Levanta a mão. Amém. Estou no lugar certo. Aleluia. Por quê? Porque eu pequei, mas eu estou debaixo do Amém. perdão Glória a de Deus. Deus. Glória a Deus. Entende isso? Aleluia. O que é isso, pastor? Isso é a Páscoa. Amém. A Páscoa é o meu perdão. A Páscoa é a minha liberdade. A Páscoa é a minha salvação. A Páscoa é tudo. Amém. Glória a Deus. A Páscoa é tudo. A Páscoa é tudo. Aí então, eu queria rapidamente assim, passar um pouquinho essa questão de eu penso que Páscoa, você agora está safo. Você agora entende, você pode até pregar aí com Páscoa, não, e aquela questão toda, isso sim, isso não, tá. O que é que significa essa expressão de Paulo? Para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo. Estar em Cristo. Eu quero dizer já isso de partida, porque pode ser que eu não tenha tempo de dizer isso. Estar em Cristo é aceitar a Páscoa. Aleluia. Estar em Cristo é eu concordar com a Páscoa. Estar em Cristo é quando pergunta assim, ó, alguém quer aceitar a Jesus? Aí então a minha cunhada perguntou, mas o que é essa questão de aceitar a Jesus? É você crer com o teu coraçãozinho. Aleluia. Glória a Deus. É você colocar fé Amém. no que ele diz. Que agora não existe condenação. Bom, se a Bíblia diz de que não existe condenação, eu creio que eu sou um ex-condenado. Aleluia. Não é só um cara lá. Eu também sou um ex-condenado. A minha condenação foi tirada. Nem julgado eu serei. Aleluia. E creia nisso no teu coração. Mas Eliseu, pastor Eliseu, ela disse assim, não, mas como é que é isso? Creia. Amém. Creia nisso. Deposite a tua fé nisso. Você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar na cruz do Calvário? Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Estava fazendo aquele curso, orientando algumas questões para o batizando. Ele disse, não, mas eu não entendo tudo isso aí. Não, eu também não entendia tudo. Mas eu creio. Creia, é a base. Que com o tempo você vai começar a edificar em cima dessa crença. Aleluia, Senhor. Creia. Estar para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em teu lugar? Eu creio. Você está em Cristo Jesus. Não é religião, não é igreja, é isso, é fé nessa questão. É fé. Estar em Cristo Jesus é ter o coração alicerçado nessa verdade. A Páscoa, Jesus morreu por mim, morreu e ressuscitou. Nele eu morri e nele eu ressuscitei para uma vida nova. Glória a Deus. Aleluia. Estar em Cristo. Santo Deus. Mas biblicamente, estar em Cristo significa que aceitamos pela fé o seu sacrifício como pagamento do nosso próprio pecado. Você crê isso? Não, eu não creio nessas coisas. Existem muitos que dizem isso. Aí é aquilo que eu disse, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Vai para o inferno porque não aceita isso. Porque não aceita, não entende, não compreende, não recebe isso. Ah, mas eu não tenho que preparar, eu tenho que ver. Tá, vai vendo aí e vai ver o que é. O nosso registro criminal contém todos os pensamentos, as atitudes ou ações pecaminosas que nós já cometemos. A Bíblia diz que em nosso estado pecaminoso natural, nós éramos ou somos inimigos de Deus. Romanos 5 e 10. É Paulo descrevendo como que nós éramos antes do capítulo 8, versículo 1. Estar em Jesus Cristo é uma estupenda realidade. É viver uma vida liberta, é viver uma vida livre, é viver uma vida plena.
Estar em Jesus Cristo e tendo a fé na Páscoa é viver uma vida plena. Nada. Sabe quando você tem uma culpa? Quando eu, há muitos anos atrás, talvez uns 28 para 30 anos atrás, presbítero da igreja, eu fiz um negócio horrível. E o cara foi lá na delegacia e me denunciou. Eu não dormi a noite toda. Passei a noite toda orando. Sabe aquele peso? Ele fez um erro lá, e depois ele queria tirar uma vantagem em cima de mim e tal. Aí eu perdi. Eu não perdi toda, mas perdi uma parte da cabeça e ia colar ele na parede. Mas aí Deus deu graça e antes de cometer alguma coisa, eu larguei ele e tal, mas mesmo assim ele foi na delegacia e eu me lembro que eu fiquei com aquele peso. A noite toda do lado da cama, orando, Senhor me ajuda, Senhor isso, Senhor aquilo, o que vai ser o meu presbitério e o meu pastor, aí vou ser disciplinado. Passou um monte de coisa na minha mente e eu não dormi a noite toda. No outro dia era a audiência, eu cheguei lá, aí o delegado era meu amigo. Vamos dizer, o que deu? Foi isso? Foi, tá. O acusador chegou lá, quase que ele fica preso. Quase que ele fica preso, sabe? Como que tu fizesse? Se era eu te matava, eu dava uns tiros. Eu disse, calma, né? Tá tudo certo, tudo bem, tá. Irmãos, sabe, viver uma vida, eu disse, meu Deus, como foi fácil. E eu sofrendo tanto, passei uma noite em claro para chegar aqui, dá tudo certo, assim, irmãos, é isso. Aleluia. É isso, sabe, viver sem esse peso do pecado, sem essa culpa do pecado. O que é isso? É crer na Páscoa e estar em Cristo Jesus. Aleluia. É isso. Rapidamente aqui, estar em Cristo, em Cristo é receber graça. Você tem a graça. Sabe o que é graça? Sabe qual é a minha definição de graça? A graça é o dom de Deus. Tá? Graça é tudo o que Deus é em teu favor. Amém, glória a Deus. Aí ele é médico, ele é o meu médico. Amém. Aí ele é advogado, ele é o meu advogado. Aí ele é pai, ele é o meu pai. Aleluia. Aí ele é isso, ele é isso mesmo. Entendeu? Ele é irmão, ele é meu irmão. Tudo o que Deus é em meu favor e em teu favor. A Bíblia diz de que antes que houvesse mundo, Deus já estava te vendo e já reservou. Aleluia, Deus. Isso é estar em Cristo Jesus. Antes que o mundo fosse criado, segundo a Timóteo 1:9, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Graça. O que é isso? Estar em Cristo Jesus. As coisas funcionam. Mas como é que conseguiu? Não sei. Mas o que deu? Não era câncer? Não, mas não tem mais nada. Mas como? É a graça. Glória a Jesus. Não é você preso e tal, mas não deve ter o que. Chega, não, a oportunidade, né, meu amigo? O que aconteceu? Saí de lá livre. O que é isso? É graça. Às vezes você vai e pensa 1 milhão de coisas. Chega lá, as coisas estão tudo. A graça de Deus. Isso é estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é dizer e entender que você foi escolhido antes da criação. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Páscoa, irmãos, e estar em Cristo Jesus não é algo que aconteceu assim. Não. Tudo planejado. Tudo no seu momento exato. Aquele agora, mas agora, tudo planejado. A Bíblia diz de que, e vindo a plenitude
dos tempos, não é? Dentro do plano de Deus, no dia certo, no momento certo, no local certo, tudo dentro da linha do tempo de Deus, do kairos de Deus. Estar em Cristo Jesus é dizer que você é amado por Deus. Quando nós estamos escondidos em Cristo Jesus, participando da Páscoa, vivendo a Páscoa, crendo na Páscoa, nós somos amados de Deus. Aleluia. Coisa profunda. Sabe o que é ser amado de Deus? Amém, Jesus. Pois é isso. Você é amado de Deus com um amor inseparável. E ele diz que pode a mãe que amamentou abandonar, largar e se esquecer do filho que amamentou. Mas eu, que palavra grande, né? Mas eu jamais te abandonarei, jamais deixarei, jamais tirarei os olhos daqueles que estão em Cristo Jesus. É ser amado por Deus. Estar em Cristo Jesus significa dizer que você foi redimido. Glória a Deus. Em outras palavras, você é livre. Você é livre. Glória a Jesus. Não, eu sei, você não pode fazer, você é crente. Não. Eu posso tudo. Tem coisas que eu não quero. Nunca se esqueça, o escravo aqui é você que não pode deixar de fazer. O escravo na prostituição é você. Não é que eu não posso, eu não quero, não me convém. Isso é horrível. Isso não serve para mim. Você é o escravo. Eu dando uma aula para alguém que queria tirar uma onda em cima de mim. O escravo aqui é você. O dominado aqui é você que não consegue ficar meia hora sem fumar um cigarro. Fui liberto pela graça de Deus, mas você continua. O escravo aqui é você. Eu sou redimido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para mim concluir, em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus significa que você é uma nova criação e um filho de Deus. Segundo aos Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para mim concluir, deixa eu colocar mais uma questão aqui no teu coração. Não existe maldição hereditária. Porque o pai dele foi e ele também é. Não. Aqui o Espírito Santo tira essa ideia. Quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Fique de pé comigo. No nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar.